O nosso podcast Lasquinês está no ar. Mais um episódio. Agora é o 11º já não cabe numa mão. Chuchu, 11º já não cabe mais numa mão. Rapaz. Era sempre com muita coisa bacana das atualidades e, sobretudo, das tretas que acontecem no Brasil e no mundo. Hoje, recebemos pela primeira vez aqui nosso grande amigo, o professor Cláudio André, que era, inclusive, não sei se você, obviamente, você lembra, né? Lembro. Era nosso vezeiro de nossas lives, que eram foram a semente do nosso podcast. do nosso podcast. E era um que tá desejo aqui. antigo de a gente Grande tivesse. cientista político. Abre aqui na câmera 2 para a gente ver o Já perfil tá. do professor Cláudio André. Inclusive, vocês que quiserem seguir, ó, prof.claudio André, perfil verificado, Cláudio André de Souza, tá aí. Professor em ciência política, doutor, secretário regional do Nordeste da ABCP Comunica, colunista da tarde, sou vezeiro dessa coluna dele na tarde, e pesquisador PPG. O que é PPG? Programa de pós-graduação. Em Ciências Ciências Sociais da Sociais. UFRB. Muito bem, é isso aí, professor. Muito obrigado por vir aqui, viu? Eu agradeço, sempre bom conversar com vocês. Suspeito que a gente tenha muita coisa para Muita. falar. Muita. Que momento é esse que a gente está vivendo? rapaz? Que loucura é essa? A gente está vivendo a revolução digital. Nós estamos vivendo um tensionamento sobre concepção de democracia. Penso que a gente está vivendo uma mudança macroestrutural nas questões relacionadas ao capitalismo. E tudo isso dentro de uma perspectiva que aquilo que Norberto Bobbio falava, que seria um futuro da democracia, pensar que o melhor seria a gente ter cidadãos bem informados, a gente pode alcançar. Mas aí veio a questão das fake news para exatamente corromper esse processo da qualidade da informação. Então é um momento muito difícil, assim, a gente está vivendo realmente um processo de tensionamento na concepção de modernidade política, que a gente costurou na filosofia, na criação das instituições. Eu penso que é um momento de transição. O século XXI vai apontar para esse Vi processo. inclusive um dado, não lembro onde foi, essa semana, de que atualmente no Brasil, entre os 190 e poucos países, temos mais totalitarismo do que democracia constituída atualmente no mundo. Sim. É esse cenário aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é um absurdo, né? Na Sim. nossa Câmara dos Deputados, Câmara Federal, a Casa do Povo, a galera levantando bandeira de Trump. Rompe com o ideal mais normativo da perspectiva do que a gente passou a chamar de nacionalismo. De um país com políticos e representantes que vão defender a sua pátria acima de qualquer outro interesse externo. Então, é muito simbólico levantar a bandeira do presidente dos Estados Unidos, que baixou um tarifaço que não tem nenhuma lógica nas relações, né, diplomáticas e de construção, E econômica. né, ali da economia entre os dois países, de forma bilateral, e levanta a bandeira do presidente americano em pleno espaço físico que representa o poder legislativo. Isso é surreal. Do ponto de vista imagético mesmo, assim, da gente olhar e ficar chocado. Você que acompanha a política há muito tempo, já viu um negócio desse? Não lembro. Mas claro que a gente no Brasil a gente sabe que a formação da sociedade brasileira passou por um viés, né, que é muito presente até hoje, de uma elite que no seu pensamento político e social, ela sempre foi mais internacionalista do que nacionalista, né? Então, isso inclusive é a base do que um grande professor da sociologia, o Florestan Fernandes, encontrou com Machado na década de 60, quando ele entendeu que aquele caminho que levou ao golpe de 64 passou por uma revolução burguesa na qual a nossa elite ela não compreendeu a necessidade de criar duas coisas: uma revolução democrática, né, com base na igualdade social e política, e no segundo estágio, exatamente de ser nacionalista na economia, partindo de um viés mesmo de construção de um projeto nacional. E isso levou, inclusive, ali a dificuldade de entender o jogo político que estava dado em 64. Cá entre nós, né? A figura de Jango, né? O PTB varguista, estavam longe de serem comunistas, radicais, estavam mais para essa matriz social-democrata europeia mesmo, de revolucionar no papel de planificação da economia e do Estado ser um provedor de serviços. Professor, aqui a gente brinca, o nome do programa é Lasquinê, a gente até estava conversando aqui antes, que era por causa do dominó, e você disse que é um apreciador. Praticante.
praticante, a gente brinca porque aqui temos os dois lados. Por outro lado, no mundo, naquele cenário de 64, haviam várias ditaduras de esquerda, comunistas surgindo, inclusive no continente africano. Começavam na esteira da figura do Nasser, começa a surgir várias. Então, pelo menos havia um temor concreto Sim. do lado da direita, do lado do Trump, Make America Great Again. do lado que eu me recuso a colocar na cabeça nesse momento, eu não faço parte desse congresso, mas existia um temor que era concreto. Você tinha a União Soviética, você tinha a China, você tinha a Iugoslávia, você tinha Vietnã, você tinha alguns países já no continente africano. Sim, mas a movimentação, a mobilização mais encorpada, corporificada, estava longe de um projeto mais radical. Jango subiu lá naquele comício Do histórico, motoclube, e defendia a reforma agrária, que é uma base fundamental na própria construção do projeto, né, europeu de território, de Claro. povo. Então, são questões que chamam muito a atenção, né, numa história na qual a primeira viagem mais realística em torno dos princípios democráticos o nosso país faz a partir de 88, né? E isso vai também ali levando a algo que agora parece mais latente, né? Que é a gente ter um grupo, um segmento do nosso eleitorado que consegue afirmar com mais propriedade que ele é anticomunista, ele é anti-esquerda. No entanto, há um problema de concepção no pensamento político nessa história. E esse problema vem do fato de que uma revolução democrática pressupõe um nível mínimo e aceitável de igualdade, né, social e política, ao mesmo tempo que ser um pouco mais social-democrata não significa diretamente ser algo pertencente ideologicamente ao grupo da direita. O Brasil, inclusive, criou um partido muito importante que, infelizmente, está em crise, assim, podemos dizer que está em frangalhos, que é o PSDB, o Partido da Social-Democracia Brasileira, criado por Fernando Henrique Cardoso, José Serra, eh, Aloysio Nunes Ferreira, né, o Em Mário tempo, Covas. em tempo, Ciro Gomes acabou, desculpe te interromper, Ciro Gomes acabou de ingressar ao PSDB, Sim, voltar ao PSDB. numa operação que tem mais ali uma lógica local, né, da política cearense, mas é o retorno para uma seara eleitoral que ele sempre transitou muito bem. Ele foi do PDS, que depois virou PFL, depois foi para o PSDB, PPS, aí foi mudando ali, se adequando Se ele a souber todos os partidos que já transitou, Ciro, você ganha um prêmio aqui do nosso Gabaritou. programa. É. Rapaz, Será eu que ele tô vai. com medo de. Acho que eu tô na dúvida do PSB, né? Do PSB de bola, do Será que ele Eduardo sai de Campos. novo para candidato a presidente? Não, né? Não é. Acho que não. É. Para 26 é um caminho muito difícil, porque ele entendeu que não. Aliás, o sistema político entendeu que está muito difícil respirar fora da polarização, né? Tanto que esse, esse excesso de zelo por parte da direita em como tratar o eleitorado bolsonarista é uma situação muito atípica, né, para o que o Brasil viveu, sobretudo porque se tem um entendimento que, né, a família Bolsonaro tem muita dificuldade ali em transitar novamente para agregar força política, né, para além das urnas, Mas ao mesmo tempo não querem perder. a família não quer perder, É. e o cálculo dessa direita para se contrapor ao PT envolve, obviamente, uma perspectiva de não melindrar, entre aspas, esse eleitorado bolsonarista. Mas só para a gente fechar aquela questão. Eu parto do pressuposto de que tem uma agenda no Brasil que a gente começou a tratá-la como de extrema esquerda, mas ela não passa de uma agenda social-democrata. Claro. Cotas nas universidades, cotas no serviço público, ao mesmo tempo aquela perspectiva do Bolsa Família como uma política básica de segurança alimentar, porque a gente não tem que pensar somente no âmbito da renda. Sociologicamente, a gente está falando de um recurso que vai assegurar o acesso a um padrão mínimo, né, de dignidade. Claro. E
parte da sociedade civil até usou um discurso muito violento, né? De que tem gente querendo ter filho para ter mais Bolsa Família. E os dados do IBGE, né? Olhando agora, por exemplo, olhando o censo de 2010 e o de 2022, a gente percebe que não vivemos no Brasil nenhuma explosão demográfica, de fecundidade, né? Não. É, De aumento populacional. Ao contrário, né? Você tem lugares que você tem um nível ali menor de massa, né, de renda, como Salvador, mas você não tem uma explosão, ao contrário, né? Você tem ali uma perda populacional. claro. E agora eu acho, e até quando isso aconteceu, a gente até falou, vamos chamar Cláudio André para vir conversar aqui com a gente. Várias vezes a Foi gente falou isso. quando teve toda esse ataque de Trump, do tarifaço que colocou Lula de volta no cenário. Na verdade, Lula vinha, pelas pesquisas, progressivamente perdendo terreno, né? Enfrentando um cenário relativamente difícil, e agora ele está de volta no jogo, né? Sim, Colocaram sim. ele. Deu sorte. Deu. Eu tenho uma hipótese que, obviamente, que ela precisa todo de um crivo científico que envolve tempo, estudo, análise longitudinal. Mas me parece que a gente vai viver uma virada na perspectiva de representação política que passa pela comunicação, inclusive, né? Que é o seguinte: todo político precisa se apresentar como novidade, como se fosse um produto novo mesmo, né? Se colocando ali numa prateleira. E a conjuntura brasileira levou a um fato, né? O terceiro mandato de Lula veio com muita expectativa. Vamos pensar aqui para 60% do eleitorado e de forma silenciosa para outra parte que votou em Bolsonaro e perdeu a eleição. Ninguém, em sã consciência, eh, vai torcer que o país vire um caos para que, inclusive, sua economia, sua renda, seu A emprego exceção de, sejam, né, a exceção de tratorados. Eduardo Bolsonaro. Com exceção de um doido ou outro, é de fato uma situação muito difícil, mas é uma movimentação silenciosa. E Lula veio com uma expectativa enorme de grande virada, e aquela tentativa de golpe do 8 de janeiro foi muito difícil para o governo, internamente. Isso ainda vai ser contado em livros, artigos científicos, a imprensa, porque eles encontraram o governo muito desarrumado, do ponto Xa- de vista de desenho de política pública. Xandão hoje, na data em que gravamos, dia 15, pediu data de julgamento. Não sei se você está Data de sabendo julgamento. já, Sim, já sim, falou para Zanin, que é o presidente da primeira turma, pode agendar que já está concluso para sim. julgar. Então, olha a situação. Além da pressão das ruas e da porta dos quartéis, e aquela pressão interna que se vivia ali entre dezembro e janeiro, o governo começou, a partir da posse, um cenário de terra arrasada. Isso é dito de maneira informal por várias pessoas que passaram a compor a, a burocracia, né, do governo federal, entendendo que houve. Vamos pensar no dominó, quando você faz o gato, né? Começaram a colar um bocado de peça errada, que quando eles pegaram ali internamente o desenho das políticas, independente de esquerda, direita, a política tem que funcionar. O Bolsa Família tem que ser pago, não é isso? As estradas precisam ter manutenção, você tem que ter política de saúde com posto, que a prefeitura tem que manter o posto aberto, recebendo recursos. O desenho das políticas foram corrompidos internamente. Porque eu vou dar um exemplo aqui, embora não seja um especialista da área, mas me parece que uma das áreas mais afetadas foi a política de preservação ambiental, as políticas ambientais no Brasil, né? De preservação da Amazônia, de combate às queimadas, de monitoramento via satélite, outras coisas que envolvem ali aqueles órgãos em torno do Ministério do Meio Ambiente. Então, a tentativa de golpe pegou o governo no contrapé, porque ele estava lá na defensiva, tentando juntar internamente como voltar a botar a máquina para funcionar. E me parece que isso levou a uma letargia institucional que também envolveu a costura política, em termos de instituição, para que Lula conversasse com os governadores. Vamos pensar naquela cena, né? Depois a gente pode colocar na edição e relembrar aquela cena de Lula atravessando a Praça dos Três Poderes com os governadores, Ministros. independente de partido, né? Naquele momento havia uma união nacional em torno daquela agenda de defesa da democracia. Então o governo recuou dois passos, porque ele precisava agora ser ainda mais de centro.
E isso foi causando uma dificuldade para que o governo fosse colocando até algumas políticas que não têm nenhum tensionamento ideológico adiante. Cá entre nós. Que, que base ideológica a gente tem no Brasil que é contra o desenrola, né? Ter É, renegociação de dívida. ninguém. Qual tensionamento ideológico a gente vai ter, de uma maneira mais geral, em incentivar os alunos a fazerem o ensino médio, que é um grande problema que a gente tem no Brasil. Sim. Ele é, inclusive, alinear, né? Porque a situação de uma turma de ensino médio em Xique-Xique ou em Jacobina difere, né, de Salvador, desculpa, difere daquela média nacional, que a gente vai olhar friamente nos dados, e outras pautas que estavam ali enfileiradas, né, do ponto de vista de governo. Então, isso de fato me gerou a sensação que o governo foi atrasando as políticas, ao mesmo tempo foi sendo pressionada pela conjuntura econômica, depois em relação às safras, né, de café, ao preço da carne, e isso foi causando um grande problema que se somou, né, a uma crise muito grande que envolveu a comunicação, que foi aquela questão do Pix, que aí foi de fato o ápice de uma crise de popularidade e de uma percepção mais qualitativa de que o governo não tinha nada de novo. A taxação do Pix, né? Verdade, não, Só antes de você perguntar, Cília, fecha o treco aí, me dá o controle do ar-condicionado, porque aqui, eu não sei se Ah, Cláudio André está sentindo frio, mas os convidados sempre reclamam de frio. Eu vou desligar o de cá. tá. se você tá Lá. sentindo frio, Não, eu não tô não. Eu não tô não. Eu tô preocupado Eu só com quero ele água, aqui. por É, favor. uma se água. pega ali Uma uma água aguinha. pra ele. Diga, Tec. Não, é que Lula, quando ele vai, pouco antes de assumir, a promessa de campanha dele já era de reconciliação. Então ele não esperava um cenário, ele esperava ir para o centro. Ele, pelo menos a imagem que eu tenho é de que Lula, quando ele vai assumir, ele já tinha esse olhar de Aí tá com café. Pega café. outra ali. Pega outra. Então, quando você diz que a tentativa de golpe de 8 de janeiro forçou Lula a ir ao centro, ele já, eu acho que Já com já Alckmin, tinha, ganhando na vice. já era vice, ele Sim. Obrigado. É, exatamente. O que, mas forçou o governo a ter que passar por um filtro mais fino em relação a propostas que não dessem tanto problema. E eu acho que o governo precisou embarcar num discurso até mais retórico, de defesa da democracia, e foi tendo dificuldade de acelerar essas políticas para serem percebidas ali no dia a dia pela população. Então, vamos pensar que empréstimo consignado para trabalhadores CLT, o debate sobre a escala 6 por 1, não é isso? Desenrola, o pé de meia, dentre outras políticas, né, colocadas, elas já poderiam ter sido mais percebidas e colocadas na rua pelo governo ali entre 23 e 24. Então, o Lula perdeu um time, né? E isso pode envolver também outras questões, incompetência, dificuldade das pessoas à frente do governo, ao mesmo tempo de ter uma clareza mais pragmática sobre essa questão de que era um governo que precisava se comunicar e ter políticas de uma forma mais rápida. Não é à toa que o publicitário Sidônio foi chamado para ser ministro, secretário, né, de da comunicação. SECOM. Então, algumas questões que começaram a ser percebidas ali que não estavam caminhando. E eu entendo que, nessa perspectiva, a crise, né, agora mais recente do tarifaço, colocou o governo para uma agenda ainda mais de centro, numa postura que eu considero até menos ideológica, embora a direita tenha tentado, né, dar um tom de que Lula não quer falar com os Estados Unidos, né? A sacada de ter Alckmin como essa figura republicana de negociação, até pelo lugar dele a partir da sua carreira política em São Paulo, né? Então ele tem legitimidade, trânsito, proximidade com as lideranças empresariais do país. Então foi uma sacada muito inteligente e rápida para reposicionar o governo nessa agenda e, sobretudo, para conseguir ir mais além com outras entregas, que estão inclusive enfileiradas, né? O governo entende que vai precisar de 5 a 8 grandes ações de impacto na sociedade para melhorar esse ambiente, essa percepção de popularidade
E aí eu penso que eles têm olhado com muita atenção para a classe média, para aquela classe média que diretamente não está sendo não está relacionada às políticas sociais, sofre com o processo de insegurança por conta das competitividades, né, de ocupação dos espaços de trabalho, né, de emprego, e ao mesmo tempo precisam de crédito, que essa é uma questão muito... historicamente, no mundo, as classes médias precisam de crédito para acessar o consumo, né? Sim, claro. É. Então, Eu- isso é é. isso é uma estratégia central do que é que vai ser feito para acessar a casa própria, né? Então, por exemplo, já está se pensando numa outra faixa, que é uma faixa do Minha Casa Minha Vida para quem ganha entre 12 e 20 mil de renda familiar, né? Porque, sociologicamente, quando você vai financiar, você computa ali a renda mais ampla, né? Daquela Uhum. família. A compra de um apartamento, de uma casa, de imóvel envolve um espectro mais amplo. Então, essa é uma política importante. Ao mesmo tempo, a compra de moto para quem trabalha, quem é mototaxista, quem trabalha por aplicativo. Isso, inclusive, é um recorte que saiu recente nos dados do Senatran, os dados relacionados às frotas no Brasil. A gente Aumentaram, Caio? aumentaram, a gente tem a consolidação das motos, e isso ganha um aspecto ainda mais enraizado nesse Brasil profundo em relação ao que acontece nos pequenos municípios. É. Eu acho que, assim, que permeia tudo isso que você está falando, que é um negócio absurdo, que eu acho que mereceria uma verdadeira revolução, não em função de atacar o poder judiciário como está acontecendo. Depois eu vou querer que você fale da ditadura do judiciário, se existiu em algum momento na história política do mundo uma ditadura do judiciário, essa maluquice. Mas pode ser que exista. Sim. Mas eu acho que deveria estar havendo uma revolução contra essa taxa de juros, porque isso justificaria. Não existe nada no mundo parecido com o que acontece no Brasil. Como você falou de classe média, eu acho que a classe média se beneficiaria muito se tivesse uma taxa de juros mais Sim. baixa. É inadmissível isso. Eu sei que dar um golpe no Banco Central seria algo absurdo para o mercado, isso, né? Mas, meu Péssimo. amigo, eu queria ver um negócio desse lá em Trump para você, se ele já tinha mandado prender ou fazer alguma coisa, alguma maluquice, porque é surreal, O país fica engessado. engessado. E aí, quem é que... Só para eu concluir, Tá. essa semana foi o cinquentenário da ADEME, que é a Associação das Empresas do Setor Imobiliário aqui. Então, assim, o tom, dentre outras coisas, é exatamente isso. Com essa taxa de juros, fica difícil você empreender. E mesmo assim, está empreendendo, lançando. O metro quadrado de Salvador foi um dos que mais valorizou no Brasil. Então, é um setor, de fato, que vem. Mas fica difícil com essa taxa de juros. É ruim, Gera emprego. asfixia todo mundo. Mas vocês disseram até, a gente tá batendo papo e conversando sobre um dos motivos, a insegurança, a instabilidade que o Brasil vive. Brasil não, o mundo inteiro tá. E o Brasil, por ser ainda uma Mas é parte isso, mais Tequila. Assim, frágil, Marcola falou aqui, o irmão dele, né? Professor Marco, mas a gente chama de Marcola. Inclusive, tinha argumentos, ele é economista, favoráveis a essa manutenção da hum, taxa de juros. Mas eu acho que tem o bom senso. Pode até ter uma taxa mais alta para segurar a inflação, mas 15 é absurdo, é loucura, mas é um negócio tanto surreal. O Galípolo como o Campos Neto, É isso. O que, vou fazer uma um crítica cara à ao esquerda, governo de é, Lula, porque quando era o que anterior, era o Campos estava em Neto, 8, 9%, todo desceu, dia Lula sentava a ripa. Agora, quando é o Galipe que que ele ele colocou. indicou, tem um discurso que é muito pior, muito mais asfixiante. Eu acho que isso sim é um É, problema grave que o Brasil grave. deveria estar enfrentando e não essa questão. Iria ajudar muito na questão do tarifaço, se a Sim, gente tivesse uma sim, economia mais solta. sim. Esse é um problema que está no cálculo político. Como é que você resolve exatamente a taxa de juros para permitir você também trabalhar com uma grande parcela da população, que é aquela que a gente tem chamado na sociologia, sempre me referindo ao professor Ricardo Antunes, né, da Unicamp, como a classe que vive do trabalho, né? Classe média é aquela classe que vive do trabalho, né? Que inclusive precisa também pensar nas políticas de empreendedorismo, né, que não deixa de ser trabalho, né, classe que vive do trabalho, e ao mesmo tempo, né, de ingresso no mercado, né, de emprego formal, seletista. Então, é um cenário realmente preocupante e que foi corroendo a popularidade, né, do governo. Qualitativamente, a visão era que o governo patinava,
E as pessoas pensavam em Lula, mas não tem novidade, não está acontecendo nada no Brasil. E outro elemento político e sociológico muito forte que eu considero que vai ter um peso nas eleições de 26, né? Inclusive, a gente viveu isso nas eleições de 24. Ainda não é algo talvez muito percebido, mas todos os candidatos a prefeito das grandes e médias cidades precisaram pensar num plano de governo voltado para a segurança pública, mesmo sabendo que as guardas municipais não são, né, o centro da política de É segurança. incontornável no debate público Tocou num brasileiro. ponto que eu acho que é o grande É, nó górdio da política brasileira. hoje, Aqui na Bahia também. Sim, Aqui na demais, Bahia também. demais. Talvez será o Estado onde esse debate vai assumir um papel mais estratégico na competição um política. protagonismo nacional. E curioso que você vê, passamos pelos 4 anos de Bolsonaro violentos. E estamos com Lula agora violentos. A gente tem um crescimento de violência, a sensação de insegurança, no extremo da direita, e o outro, depois eu quero até que se perguntar sobre por que o PT não é extrema esquerda e por que se chama o bolsonarismo de extrema direita, mas vamos voltar lá. E um governo, uma gestão de esquerda, e a violência segue aí. O que cresce o olhar sobre aquela figura do Bukele, Nayib Bukele, com as suas prisões, que está reduzindo o crime de forma absoluta. A Que direita vai tem virar outra focado. ditadura, né? Ele Já é, inclusive. Sim. já aprovou, inclusive, a reeleição Eleição, eterna, que não tinha. Mas vamos lá, volta aí. Não, Você. essa é uma questão muito importante, inclusive, porque, no final das contas, a gente tem um eleitor polarizado, mas lá no centro, literalmente ali, tem um eleitor mais pragmático, que votou em Lula em 22, votou em Bolsonaro em 18, né? Pode ter votado no primeiro turno em Marina lá em 2010. Então você tem um centro pragmático que a gente está pensando aqui, segundo as pesquisas, gravitando entre 10 a 20 pontos percentuais, 10 a 20% do eleitorado brasileiro, Eu né? fiquei com medo de você falar 10 a 20 pessoas. E os dois lados querem. Eu me enquadro nesse meio, apesar de não ter Talvez votado em Bolsonaro. Sim, eu tenho um viés mais à esquerda, Mas mas também, de só para contar, centro-esquerda, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa escala não aí. votei em 18, eu não votei em Bolsonaro, mas também não votei em Lula e Haddad. Sim. Porque eu sou mais desse centro, Sim, sim. né? Sim. Porque Bolsonaro, de fato, não tinha condição nenhuma, que é o que está acontecendo depois, né? A incompetência encarnada num ser político é Bolsonaro, porque o sujeito não consegue se reeleger, como nunca antes É. na história do país. O cara não consegue se reeleger com a máquina na mão, mobilizando toda a Polícia Federal, mobilizando o A polícia Ele rodoviária. aumentou, eu acho que ele aumentou talvez 10 vezes ou mais a emenda Auxílio PIX. para taxista, um cara de Não, e na maluquice véspera de das última eleições, hora. na véspera das eleições ele aumentou. Não, É. e mesmo assim não conseguiu, e mesmo considerando que o candidato dele é, como as pessoas chamam, o ex-presidiário, apesar de ter sido inocentado de tudo, é uma mácula. E campanha é imagem. Então tem muita gente que ainda alega isso, né? PT, ladrão, corrupto. Uma pergunta que me fazem com muita frequência, desculpa esse adendo, é porque pessoas ligadas ao bolsonarismo vai falar, eu acho jeca esse termo bolsonarismo. Existe o bolsonarismo? Já temos um contorno. Já temos. Existe? Já temos. Existe. A Qual é? eleição de 18 configurou, né? Inclusive o professor Jairo Nicolau, né, um grande mestre nosso da ciência política, escreveu um livrinho muito didático, profundo, em torno o título é O Brasil, o que virou à direita, tá? Esse livro, ele lança exatamente analisando o que aconteceu com a direita a partir de 2018 e olhando para 2022, a gente passa a ter um eleitorado que ele, assim como o eleitorado lulista, né, ele se comporta. Vamos pensar aqui naquela pesquisa de opinião que você tem lá. Você acha que Bolsonaro é culpado lá por ter vendido as joias? Sim, acho que talvez tal. Mas você vai votar em quem? Vou votar em Bolsonaro. Então é um eleitorado que tem já um enraizamento social e ideológico e ao mesmo tempo de reconhecimento da liderança. Tem uma situação que depois a gente tem que pensar aqui, né? Com a turma que está acompanhando o podcast, a gente tem que refletir duas questões muito interessantes. Havia condições em 2018 da direita fechar uma aliança com o Fernando Haddad, que não é o mais radical do PT, diga-se de passagem,
De Ela longe. foi ideologicamente contra o mercado, propriedade privada. Quando foi ministro da Educação, eu lembro que eu já militava, fazia movimento estudantil e a gente tinha uma preocupação dele ter uma gestão mais pró-faculdades privadas do que universidades públicas. Então sempre foi uma figura ali do meio, moderada. Isso acontece com várias lideranças do PT. O PT ganhou a Bahia em 2006 com Jacques Wagner. Não teve nenhuma ruptura, nem na comunicação, nem nos contratos, nem na relação. Ao contrário, né? Aprofundou a relação com, depois, o que a gente passou a chamar dos pós-carlistas, né? O que depois virou o PSD, enfim. Então, havia chance em 18 de Ciro não viajar para Paris, do PSDB encampar, né, um acordo, e você ter uma recondução de um cinturão político-democrático em torno do PT, apesar das divergências. E eu considero como um grande, o mal que a parte da direita democrática vive hoje é exatamente ter embarcado e confiado que Bolsonaro se moderaria. Vocês devem lembrar de uma entrevista de Ciro Gomes, dizendo, ó, Bolsonaro não é esse perigo todo, não. Ele vai ser moderado. Quando ele sentar com a Fiesp, quando ele sentar com o mercado, ele vai seguir. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. A outra oportunidade da direita romper naquele momento com Bolsonaro envolvia a pauta de direito à vida. Eles não fizeram isso. Quando eu falo que eu estou mais para a centro-esquerda, é porque eu entendo que no Brasil a esquerda foi muito responsável do ponto de vista nacional. Quero inclusive aqui lembrar quando Luiz Carlos Prestes apertou a mão de Getúlio Vargas, certo? Apesar daquela história lá com Olga, né, que é uma barbárie, e a esquerda mais radical teve responsabilidade no Partido Comunista Brasileiro, à época era o PCB, de entender que tinha que ter uma frente de defesa nacional contra o nazifascismo. Em outros momentos, a parte da esquerda foi responsável em relação a 85 da direta já e depois 88, apesar das divergências, essa esquerda foi amadurecendo, né? Ela teve erros, obviamente, vários. Um dos erros, talvez, do PT, por exemplo, foi não ter encampado melhor a defesa da Constituição de 88, apesar dos problemas que estavam dados ali. Mas a direita teve tanta oportunidade. A última foi a de 2020, sabe? Eu faço a leitura que Bolsonaro perde a eleição, porque parte do campo democrático, Claro. católico, do campo da direita disse Depois da não, pandemia não dá. Não dá. Ele perdeu por Não causa dá da para apoiar um pandemia. presidente que não mandou respiradores para Manaus, sabe? Não dá para apoiar um presidente que não teve a mínima decência de defender o SUS, de apertar a mão de um adversário. Isso são princípios cristãos. O Não do dá. perdão, inclusive, só para... Claro, Viu, claro. Alessandro? Veja só, olha a aula que Rui Costa e a Semineto deram. Foi, aqui foi. Se a gente tiver aqui que falar de um episódio de uma perspectiva de cooperação interfederativa, Claro. né, de que baixaram as armas ali do Claro, palanque, claro, da claro. disputa eleitoral, foi aquela eleição, foi aquele momento Essa, ali. inclusive, é uma diferença grande que eu acho assim, de Neto e a direita, que eu acho que é uma direita viável, e de Bolsonaro, que é uma direita inviável para mim. Agora, vou discordar de você em relação a 2018, porque eu acho que naquele momento, em função da conjuntura, Lula preso, o PT, não só com Lula, mas talvez uma dezena de grandes políticos do PT presos, a Lava Jato a todo vapor, eu acho que assim era inviável para o PT naquele cenário político. Eu acho que ia apostar em Haddad, minha opinião, sujeito à reforma. Apostar, e talvez tenha sido por isso que Ciro viajou para Paris, porque talvez a leitura dele coincida comigo. Você tinha que pegar alguém que fosse mais centro-esquerda, mas que não fosse o PT. E aí a grande crítica que eu faço ao PT é exatamente isso. E aí eu tenho que concordar com as pessoas que dizem assim, esse apego ao poder de fato cega. E eu acho que nesse exemplo, 2018 foi um ano que o PT tinha que olhar para o cenário e dizer, bicho, esse ano não dá. Mas eu concordo com você. Eu vou reformular. E tem um problema aí no jornalismo que até hoje não está muito bem resolvido, mas eu já ouvi de pessoas muito importantes, eu já ouvi inclusive do próprio Haddad, numa reunião, que havia um acordo político montado para que Ciro fosse o candidato de Lula. Isso, que deveria Ele ter não sido quis, ele não queria, estrategicamente,
ele não queria ser o candidato de Lula. Mas não é o que ele diz. Ele diz que ele deveria ter sido o candidato dessa ampla esquerda. Mas tem uma divergência aí que tá. É isso que eu estou dizendo, ainda precisaria ser mais maturado, que é o seguinte: a proposta de Ciro era que Lula em nenhum momento fosse candidato. Lembra daquela primeira chapa? Lula e Era. Manuela? Não, Lula e Haddad. Não era isso? Acho que Aí ela ficou inelegível. E depois a chapa foi Haddad e Manuela, na vice. A proposta de Ciro já era ter uma chapa de largada. Eu acho que ele não está errado. Mas diante daquela querela, se ele fosse o candidato, que aí a chapa do consenso, a chapa menos dramática seria Lula, estou inelegível, meu candidato é Ciro, e meu candidato a vice é Haddad. Haddad. Então, isso se resolveria. E parece que, né, vários relatos que eu já vi em algumas reuniões, parece que Ciro não topou. Né? Ciro não topou. Inclusive, o senador Jacques Wagner seria uma fonte importantíssima, porque Pra gente entrevistar, vamos ver se traz Jaquinho aqui. parece que ele foi um articulador O dessa uísque tá ali tentativa. já pra gente trazer. Então, veja, era uma possibilidade que eu concordo. Assim, era a menos polarizada da perspectiva de centro-esquerda Claro. e a mais viável eleitoralmente para derrotar Bolsonaro. Não, e nas pesquisas eu lembro da época, Ciro era o único que nas pesquisas eventualmente ganharia de Bolsonaro no segundo turno. E ele disse isso repetidas vezes. Ele ficou muito magoado. Ele ficou muito magoado. Ficou A ida muito para magoado. Paris foi Claro, água. claro. E ele já teve relação com o governo Lula, né? Já foi ministro, já. Ele precisava ter um pouco mais de serenidade, até mesmo de Mas claro, condição eu percebo, psicológica mas de fechar esse acordo. Claro, Mas ele não aconteceu. O fato é esse. Ele não aconteceu. Mas é isso, eu acho que ele não aconteceu não por culpa de Ciro, que é esse dado que você está trazendo. Eu acho que ele não aconteceu em função de uma decisão do próprio PT, que é o que aparece para a gente, né? Pode ser que seja, pode ser que tenha sido culpa de Ciro, mas não é o que ele falou. Inclusive, ele reclamou e reclama: olha, eu tinha condição de. Por que não me escolheram? Por que não fizeram aliança em meu nome? Os dois lados têm uma certa razão. Essa é a grande questão. Os dois lados têm a razão. Lula tinha a razão de ser o candidato inicialmente para fazer um movimento simbólico na política de defesa naquele momento que ele estava, né, apenado. Ainda não estava. Estava preso, né? E na outra perspectiva de Ciro, talvez também faça sentido de passar logo para ganhar tempo para firmar a chapa. E aí, um grande acidente de percurso, né? Porque os dois lados não coadunaram na estratégia. E a direita, aí que vem outra questão. Tá, Bolsonaro ganha, mas a direita ela vai sendo, né, dragada pelo governo Bolsonaro. Por isso que, vejam analiticamente. Essa movimentação da direita de ruptura com o bolsonarismo, por mais que a gente possa ter convergências ou divergências, ela partiu de Sérgio Moro. Sim, Lembro. sim, lembro No meio da pandemia. perfeitamente. Ele rompe. E eu ainda falei agora que ele cai. Ele faz aquele movimento porque ele já entende. Ele fez uma aposta que ele saindo, a direita bancaria ele como um nome, né, outsider para suceder Bolsonaro, concorrendo inclusive com João Dória, que foi rifado pela base bolsonarista. O caso de João Dória talvez é surreal. Mereceria uma tese de doutorado em ciência política. Como é que ele acende e se destrói dentro da base eleitoral paulista, exatamente por conta da polarização envolvendo a defesa de Bolsonaro, e como Bolsonaro rifa ele, e ele não consegue se viabilizar sequer para ser candidato à reeleição. O que responde até a minha pergunta. Ou seja, então não era simplesmente um antipetismo. Existe a figura do bolsonarismo. E é claro, esse episódio do João Dória, eu acho que é uma coisa meio clara, meio didática para a gente. E Dória teve uma postura correta na pandemia. Sim, correto. Isso Inaugurando lá a vacina, tendo uma visão sanitarista do processo. Republicana. Claro, claro. Até apesar de algumas críticas que você pode encontrar, até a figura do ministro Mandetta, não é isso? Se não me falha a memória, Mandetta também teve Jogou uma postura, duríssimo, foi. Mandetta, Santos Cruz, ele teve alguns ministros que foram lúcidos. Que entendiam a gravidade. Mandetta. Eu lembro. Os outros. Não, Santos Mas Cruz. eu acompanhei bem de perto. Mandetta foi Não, excepcional. Mandetta foi excepcional. Ele tirou Mandetta porque Mandetta estava ganhando um protagonismo que começou a incomodar politicamente ele.
Inclusive havia a possibilidade na época, o Mandetta vai se candidatar a presidente, o Mandetta vai se... Bicho, naquele momento, no meu cara fazendo um trabalho excepcional, excepcional, dando satisfação, medida provisória, inclusive liberou a telemedicina, que o Conselho Federal de Medicina nunca fez isso, ele se antecipou. Fevereiro já tinha um decreto do Ministério da Saúde liberando a telemedicina, que foi fundamental. O que eu considero que é muito grave, e se a gente rememorar esse trauma, a gente vai ver que o seguinte, do ponto de vista sociológico, todas as nossas famílias brasileiras foram afetadas direta ou indiretamente pela pandemia, ou com emprego, ou com a morte de um amigo, familiar. Então você tinha um país, inclusive, um pouco dilacerado afetivamente. É muito difícil alguém que viveu aquilo, né? Aquela crise de ver um parente morrer com dificuldade de atendimento na fila e o processo de definhamento ali, né? Envolvendo o avanço, a dificuldade em torno da vacina. Então ele perdeu, em tese, se a gente quiser resumir mais ou menos essa movimentação de 22, foi Bolsonaro perdendo parte desse centro que volta para Lula, né? Com a esperança de que ia ter saúde, educação, emprego, picanha, cerveja, né? De que você teria ali uma estrutura de país mais que mobilizou também as emoções, né? Falar em picanha e cerveja é o sentimento de partilhamento que a comunicação fez muito bem na campanha, né? De a picanha e cerveja como símbolos do afeto e da confraternização. Né? Você pensa em picanha e cerveja, você lembra do churrasco, lembra da reunião de amigos, de familiares, que era o sentimento que a gente tinha, que o país queria ouvir, né, em relação Isso às aqui, tristezas. e aqui, ó, essa cena, eu não lembro quem foi que falou, que isso aqui é o 8 de janeiro de paletó. O 8 de janeiro é de paletó, né? De terno. Porque você exatamente. toma o poder na Gourmet, né? hora, Mais gourmetizado. ocupa a Nutella. Câmara dos Deputados. Ó, Van Hatten. Van Hatten tem esse flagra aqui que é interessante, que é o cara que disse: eu sou autista, não entendi o que eu estava fazendo ali. Hugo Mota tentando chegar na cadeira e não consegue, né? Assim, 36 horas. Isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é um absurdo. Eu vou ocupar. É claro que a oposição tem todo o direito dentro do regimento e dentro daquilo, colocar empecilho nas votações, mas você tomar fisicamente. Se eu sou o Hugo Mota, eu chamava a polícia do legislativo e mandava prender todo mundo, irmão. É essa a questão. Ia fazer confusão, aí iam chamar ditadura, ditadura. Pô, meu amigo, isso aqui é você tirar. Já pensou se alguém chega ali na cadeira de Lula ou no STF, no lugar de Barroso, o pessoal senta ali, um menino do STJ, você diz, não, quem vai jogar sou eu aqui hoje, Barrosão. Não tem Esqueça julgamento, isso. não. Não tem julgamento, não. Não vai ter sessão hoje. Na fora. Por isso que eu vou pegar uma coisa que eu já estava louco para perguntar: professor, o que é revolução e o que é golpe? Boa questão. Olha, há uma dicotomia Porque se frágil. desse só, se desse certo, seria uma revolução. Dá errado, dá pinta de golpe. Vamos lá. Então, a revolução é um processo mais amplo, né? Independente de um processo de tomada de poder, envolve mudanças sociais e políticas muito abruptas, que passam, obviamente, pelo poder político, tá? Então, todo o processo revolucionário ele é mais complexo, ele é mais conjuntural, ele é mais amplo, né? Quando você tem um golpe, a gente está falando diretamente de uma operação para a tomada de poder político. E todo golpe, de alguma forma, rompe com um determinado regime, né? Então você pode ter, inclusive, golpes em estados autoritários, onde você tem ali dentro um ciclo, né? Que, inclusive, alguns países africanos já vivenciaram isso, né? Você tem ali disputas entre etnias, né? Você tem um processo de tomada de poder por esse viés. A grande questão que tem que estar sempre aos nossos olhos é que você tem um debate em torno se a gente deve marchar com com um capitalismo melhor ou sem um capitalismo. O que é que marca os últimos 200 anos? Né? É exatamente essa matiz, né? É exatamente esse aspecto ideológico, né? Como é que e o mundo vai se comportando dessa maneira. Da Revolução Francesa para cá, o mundo vai parando para ver que caminho vai tomar. Um caminho que aí, no Brasil parece muito revolucionário, que a gente falava há pouco, era exatamente esse caminho do meio. Mas ele não é radical. A social-democracia seria o melhor dos mundos. E isso vai tornando tudo mais difícil no Brasil, porque nós não superamos, numa revolução democrática, o peso da escravização.
Então você tem um viés do racismo estrutural no Brasil que é muito forte. Não ajudaria ao público, ao espectador, desculpe te interromper, mas que eu acho que é importante esse detalhe aqui. Saber relacionar que a social-democracia não é muito distante de um liberalismo clássico. Sim. Porque o liberal acha que ele está numa ponta, o cara de esquerda acha que quando o outro fala que é liberal, ele está num espectro completamente distante, enquanto o liberal aceita diversas demandas do sociais-democratas. O que você acha disso, dessa colocação do. Bem por aí. É o que alguns passaram a chamar, inclusive, de um liberalismo social, ou social-liberal, né? Que agora, tem uma questão muito forte na social-democracia, que é o peso do Estado, que é um viés mais republicanista, né? Que é isso, inclusive, que é utilizado para a turma para justificar a taxa de juros. É, A questão da conta pública, do Estado que gasta sim, muito sim. e que está arrecadando menos do que está gastando. E que você vai considerando que o mercado vai, de uma forma mais genérica, das últimas décadas, apontando soluções que são mais eficazes, talvez, do que a manutenção, né, de uma política diretamente nas mãos. Vamos pensar aqui nos pedágios, né? Se o pedágio, diferente do que aquele que a gente teve agora recentemente, que deu muito problema aqui na Bahia, né, e muita polêmica, né, Da sobre a Via sua Bahia. qualidade da Via Bahia. Imaginemos que se você tiver uma política, por exemplo, né, de pedágio, e se ela for eficaz, e se ela ao mesmo tempo não pesar, do ponto de vista de custo, nas mãos, né, da população de uma forma geral, porque aí tem uma série de questões que precisam ser medidas, né? Você tem um fluxo, de transporte corporativo ali dos caminhões, e você tem a população. Então, como é que você vai pesando os valores, né? Como é que você vai criando um sistema mais eficaz e justo ao mesmo tempo? Mas pode ser muito melhor do que você deixar isso na mão do Estado, né? Da mesma forma, a perspectiva de que você pode permitir ter faculdades privadas, né? Eu não acho que a gente deva, nesse momento, apontar para uma ideia de que você vai ter somente Universidade pública. instituições, né, de ensino superior públicas. Você pode ter privadas, mas aí entra um debate da regulação, sobretudo em relação às instituições com fins lucrativos. Então, essa é uma visão que, na minha perspectiva, ela está dentro da social-democracia. Ela tem que ser pesada. Mas, no caso do Brasil, né, no caso do Brasil, você não contorna o racismo estrutural, você não combate a pobreza que beira a miséria, que beira, né, tecnicamente a extrema pobreza, sem políticas arrojadas. E lembrem que lá atrás, se a gente for fazer lá um estudo de 2002, 2003, quando começa o Bolsa Família, a direita se posiciona de uma forma muito errônea, até em relação ao debate das cotas, né? Então, que era o debate do mérito. Então, dava uma ênfase mais ao debate do mérito do que a Assistência, questão da inclusão. da E inclusão. aí a UFBA, por exemplo, tem estudos mostrando que os estudantes cotistas entram e têm um nível pedagógico muito semelhante aos estudantes não cotistas. Ou seja, a oportunidade e as políticas de permanência vão ali fazendo com que eles caminhem próximos na maioria dos cursos. Talvez haja uma divergência maior, né, de patamar em algumas áreas, que eu não lembro agora se é medicina, administração, mas vale a pena depois checar. Mas assim, uma política que ficou bem sucedida. E a Claro. gente fez um debate relativamente errôneo, superficial lá atrás. Então, na prática, indo para aquela questão que você perguntava, extrema esquerda, extrema direita, no Brasil, as políticas igualitárias do meio da social-democracia geraram uma perspectiva de pensamento social e político de extrema esquerda. Por exemplo, as políticas de ações afirmativas foram implementadas nos Estados Unidos, né, no seio desse liberalismo, né, social, democrático. Então, essa é uma correção de rota que a direita tinha que ter a responsabilidade, né? Tinha que ter a responsabilidade de trazer uma atualização para o campo do meio. E nós não tivemos essa oportunidade sequer agora recentemente com essa ruptura com o bolsonarismo. E aí a gente tem que chamar a responsabilidade. Nesse momento, éramos para, né, termos os partidos políticos de direita encaminhando programaticamente uma alternativa real ao bolsonarismo. E eu falo de forma programática. A gente tem que ter
né? Vamos pensar o campo da direita. Tem ninguém fazendo isso. A gente tem que ter uma política de segurança pública que traga soluções no campo da direita. A gente teria que ter uma ideia de o que é que o estadista faz, né? Na sua opinião, quem é que vem aí na direita? Você acha que vai ser Tarcísio mesmo? Eu penso que está muito nebuloso. Ficou nebuloso depois Tá. do tarifaço, né? Porque tinha uma perspectiva de ter Tarcísio e mais alguém da família Bolsonaro, de ter uma candidatura raiz, de ter 2, 3 nomes que se unissem no segundo turno, ou alguém mais raiz do campo bolsonarista que depois tivesse uma candidatura ao centro e unificasse lá, né, no segundo turno. Mas isso ganhou uma nebulosidade muito grande pela forma como o Bolsonaro construiu esse processo. Primeiro, Eduardo indo para os Estados Unidos, e eu fiz algumas análises sobre isso lá na tarde, na internet, que parecia que ele operou essa estratégia para ser o candidato a presidente mesmo, do campo da direita. É, mesmo inelegível. Eu acho que ele sacou isso, que havia ali um cálculo de Aí, margem. e eu acho que, claro, tirando o fato de que um lado respeitou as decisões do judiciário e o outro lado não respeitou, eu acho que é a mesma coisa do que o PT fez em 2018. Não, eu vou, sangue puro, eu vou continuar na minha linha, mesmo preso, eu quero a candidatura, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Olha, eu estou preso, estou sofrendo processo, já estou inelegível, mas mesmo assim eu quero ser o candidato. Sim, É uma coisa completamente sim, fora de um senso democrático, na minha opinião. Tanto sim, de um lado quanto do sim, outro. Sim, sim. Só que com essa diferença importante de sim, que Lula respeitou e a esquerda, mesmo discordando, mesmo dizendo do PowerPoint, mesmo dizendo que era sem prova, mas ele estava lá. Foi preso, seguiu, utilizou aquilo politicamente, sim. depois para ressurgir da assim. Até que uma Bolsonaro, imagem aí que o professor colocou, que é o qual? Bolsonaro está preso. Aí que é essa Qual? daqui. Não, essa que você passou aqui, Bolsonaro está preso, tá? Ah, sim, esse Prisão aqui é domiciliar. interessante. Boa, boa. Dois posts do exilado mais barulhento que existe, que é Eduardo Bolsonaro, um de 2017 dizendo: ladrão de galinha aí para cadeia e ladrão amigo do rei para prisão domiciliar, leia-se mansão, é sinônimo de impunidade. Infelizmente, o juiz se utiliza de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o instituto da prisão domiciliar. E agora, não, aqui também, né? É a mesma coisa. Dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? Eu acho que era no final que ele dizia, criticava É, é. a atual prisão domiciliar do pai. Porque havia uma tese de que Lula poderia ficar em prisão domiciliar. Havia lá Entendi. em 18, né? Eu acho que Lula foi preso em abril de 18. Abril de 18. Então havia ali um balão de ensaio, não, de que até pela idade, Sim, né? sim, sim. Talvez É. ele preferisse, havia a ideia de que emissários falariam com o STF, enfim, né? E isso já mostrava esse radicalismo da parte dele. Eu acho que é importante falar essas coisas, até para não ganhar um tom como se a gente tivesse aqui, né? Por isso que é bom essa perspectiva Essa clássica brincadeira dele. aqui Porque repare só, talvez falte ao campo da direita uma capacidade de reorganização que envolva um- algo que não é retórico. Quando você fala que a gente vai ter uma terceira via, né? Olhando esse gráfico até nos ajuda. Se você quer uma terceira via que fuja à polarização, ela precisa negar a primeira e a segunda. Ela não pode dizer que é terceira via, né? Dizendo Se que não gosta da abraçando. primeira e se É. abraçando com a segunda. E de 18 para cá, a direita abraçou automaticamente Bolsonaro. A gente teve a pandemia, ela não rompeu por completo. Você não teve o PSDB, parte do MDB, políticos dizendo não, a gente vai marchar por uma alternativa. E isso, quando chegou na eleição de 22, era completamente artificial. Vou dar um exemplo aqui que ninguém explorou ainda na imprensa baiana de uma forma mais devida, o completo descalabro que a Semineto dizia que não tinha candidatura, não apoiava sequer uma candidatura a presidente, ele tinha uma candidatura do próprio partido, né, o qual ele era dirigente, que era a Soraya Tronic, a senadora Soraya Tronic, como candidata a presidente do União Brasil. O prefeito Bruno Reis coloca a Ana Paula Matos, a vice-prefeita, como candidata a vice na chapa de Ciro Gomes. Então, vejam, começa a soar como uma estratégia completamente artificial, que não tem consistência ideológica e partidária. Talvez um dos grandes fenômenos que a gente viva hoje também
é que Bolsonaro sacou que ele precisava terceirizar a tarefa de ter um partido de verdade, com máquina, com Sim, força, com sim. vereador, com secretário, com prefeito, né? E o PL, né, se tornou esse grande partido, né? Aquele episódio Se favoreceu muito com o Bolsonaro, o PL. muito, demais, se tornou uma máquina partidária com muito financiamento, com muito dinheiro, com muita gente E o ex-presidiário comandando tudo isso, né? comandando, né? Comandando. Então, qual é a grande questão que está colocada dentro desse processo? Eles precisaram, Ex-presidiário não é Lula, não, né? Não, eu sei quem é. o Valdemar presidente Costa Valdemar, o deputado, né? Neto, sabe? Então, a grande questão, talvez, que a gente também deva analisar, é que a gente está diante, né? Esse episódio, ele também causou ainda mais confusão no campo da direita, porque o pessoal está dizendo, é com isso aí que eu vou marchar, com esses caras sentando numa cadeira, é como se fosse um golpe no parlamento, sem diálogo. E a gente sabe que o empresariado precisa de estabilidade, né, institucional. A gente sabe que as grandes empresas, as médias, o ambiente econômico, tudo caminha para a necessidade de ter uma estabilidade, né, uma previsibilidade Claro. institucional no país. E eles fizeram essa arruaça, esse motim, que assim, dentro do regimento da Câmara e do Senado, a obstrução é um mecanismo temporário que uma liderança partidária promove para que haja um tempo para se maturar algumas decisões no processo legislativo. É como se fosse o intervalo no futebol, ou uma parada técnica. Isso, É uma dá um espécie de tempo. parada Isso. técnica, sabe? Para hidratação. Isso é completamente diferente de um motim que vai ocupar um espaço físico e dizer que ali não pode nada acontecer. Claro, Imagina se a CUT faz isso. claro. Imagina se a CUT invade aqui em Salvador a Câmara Municipal e ocupa e diz, não vai ter sessão. É. A gente teria a força policial agindo e a Claro. política recriminando essa atitude. Imagine se o MST faz o 8 de janeiro em cima de Bolsonaro. Acho que nossa discussão aqui estava tipo contra o Netanyahu. Ia ser uma coisa assim. Não, pera aí, genocídio é um pouco demais. A gente já está discutindo um pouco isso. Isso, É. isso. É. Então, a gravidade chegou ao ponto que, nesse momento, Bolsonaro mostra tudo que a gente já imaginava ser, né? Olha a gravidade dele chamar os embaixadores e falar que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável. É. Isso aconteceu, O que ele foi eleito por ele. Diga-se. eleito por ele, Não, esse foi o motivo, inclusive, da inelegibilidade sabe? dele. Sim. Imagina esse É. cenário, né, de você ter ali uma reunião com a cúpula das Forças Armadas Sem com prova. a ideia, né, dentro de um processo para, supostamente, ele armar uma atitude. Olha um grupo de, de manifestantes, entre aspas, que vai até o hotel de Lula no dia da diplomação e teve aquele episódio, lembra disso lá Isso eu Não não lembro desse, não. Qual tentativa foi? uma tentativa de invasão ao hotel que Lula estava morando, né? Então, na transição, Sim. ele não tinha onde ficar. É, ele, até onde eu lembro, ele não tinha residência fixa. Então, ele vai para um hotel para organizar um QG ali de trabalho, né? Porque é uma engenhosidade enorme, né? Quando você tem uma prefeitura trocando de comando, já dá trabalho. Agora, pensa aí o governo federal. Pensa no É. governo federal que não se comunicou, que geralmente Você, a gente tinha a é, transição. Você se elege 28 de outubro. Vamos pensar em termos administrativos. Você se elege 28 de outubro. Que eu acho isso errado. Eu acho que E isso já devia ter 30, sido modificado. É talvez, né? muito tempo. Aperfeiçoamento da lei. E 31 de dezembro, você precisa trocar os comandos. Você precisa entrar nos ministérios e você tem que ter lá uma base de cargos, de pessoas de confiança que vão começar a tomar decisões a partir de um novo governo. Mas você não ninguém chega e diz, vamos trabalhar aqui. Tem coisa acontecendo, o governo não para, né? Você tem ações. Então, é, é um elemento assim muito complexo. E aí, nesse caso, esse grupo de manifestantes tentou invadir o hotel, né? E causar realmente ali uma arruaça ainda mais preocupante. Eu queria até comentar desse último aqui da gente, que nosso tempo até já deu uma hora ali. 47% concordam e 42% discordam da revogação do visto. Quer dizer, mais gente acha, Sim. e a pesquisa do Datafolha, em 130 municípios pelo Brasil, entre 29 e 30 de julho,
que revogar o visto de um ministro do STF seria algo válido. Isso aqui, Sim, sim, eu acho isso preocupante. De todos, o mais muito, preocupante muito. é isso aí. O que As está pessoas acharem que essa estocada contra o Poder Judiciário é uma é percepção, legítima. é uma percepção muito preocupante, porque representa a erosão dos valores democráticos. A gente está falando da Suprema Corte, que tem a capacidade de controle, né, constitucional e, sobretudo, da perspectiva de uma esfera institucional voltada, né, a, de alguma maneira, resguardar a lei e a ordem política vigente no país. Isso vai requerer, sem sombra de dúvidas, uma campanha pública de defesa do STF. Não há outra saída senão as instituições defendendo a Suprema Corte e, sobretudo, entendendo que ali você tem um ambiente que deve, sobretudo, ser a água morna. Ela deve funcionar mesmo, né, como uma instituição de resguardo, de salvaguarda, melhor dizendo, para Claro, né? a defesa da Alexandre de democracia. Moraes é um sujeito, se você for olhar a origem e a ascendência dele, ele está mais ligado à direita, Michel Foi Temer, Exatamente. Temer que Ministério Público, colocou. mais São punitivista Paulo, por Foi, própria pela surgiu, natureza. foi depois da Lava Jato, ele é o primeiro ministro do Supremo isso. Pois que é. passou pelo Senado, passou pelo Congresso. Tem uma questão que a gente não pode esquecer, né? Em maio de 2019, já existiam passeatas, protestos no Brasil contra o STF e, à época, contra Rodrigo Maia, que era o presidente da Sim, Câmara. sim, sim. Aquilo que você perguntava, né, em relação, que ainda é uma questão que eu acho que eu pulei um pouquinho, mas é Não, importante a gente um dia voltar. a gente volta. Não, A extrema esquerda, ela entende a necessidade de romper com o capitalismo e rompendo com a ideia de Estado, porque entende que a natureza do Estado ele é burguês. Então, a extrema esquerda, inclusive, na A gente tem compreensão do representante marxismo, hoje da extrema esquerda no Brasil. Jones Manuel seria um extrema esquerda. talvez sim, talvez sim. O partido PCB, PCO, o PCO menos agora por conta da Lava Jato para cá, mas o PCO estaria ainda na extrema esquerda, PSTU, PSTU. Se tem partidos clandestinos, sabia disso? não A sabia. extrema esquerda tem partidos que existem fora do sistema partidário, o caso do PCR, né? PCR, Partido Comunista Revolucionário, PCR. E eles entraram depois, tentaram entrar uma parte naquele partido que a gente registrou recentemente chamado UP, o Partido da Unidade Popular, né? A UP. Então, a gente tem ali uma extrema esquerda que pensa de uma forma mais radical, até alguns setores bem minoritários do PT ainda pensam de uma forma mais radical, e a extrema direita, ela tem como característica o sinal trocado de que ela não quer romper, né, necessariamente com o Estado. Ela não quer acabar, abolir o Estado. até porque ela precisa do exército e da polícia ter Mas ela quer lado. romper com aquilo que o cientista político Robert Dahl definiu classicamente como uma poliarquia, né? A ideia de que você vai ter uma competição política mais igualitária que permita que vários grupos possam, de maneira livre, né, regulada, através das eleições, chegar ao poder. Então, na verdade, ela quer romper com a ideia de pluralismo político, que está dentro da filosofia do direito, está dentro da teoria democrática. Então, ela tem um grande problema na legitimidade das divergências. Por isso que ela acende com um discurso contra o sistema. O que é que regula no Brasil o pluralismo político? O STF, né? O TSE, não é isso? A questões atinentes à Constituição, a escola. Não, tem que romper com esse sistema que é a LDB. O que é que organiza o conteúdo? Está em lei. Então, ela vai criando um processo antissistêmico de confronto e vai matando as divergências. A esquerda também quer isso, mas num outro processo. A grande questão, que é importante a gente sempre olhar para os dois lados, a gente tem partidos da direita que foram caminhando mais pela democracia, felizmente, talvez um partido que esteja se maturando no Brasil, né?
que eu vejo que pode ser um partido que pode desempenhar um papel muito importante nos próximos 10 anos, de fato, é o PSD, né? PSD. De Kassab, né? Senador Otto. É um partido que pode resgatar esse sentido muito forte da democracia. No campo da direita, você tem o PSDB, né, classicamente, o PPS, que se bem que eles também estão mais indo pelo centro ali, mas o PSDB deu uma guinada, né, muito forte à direita. E eu vejo que no campo da esquerda você tem ela toda hoje atrelada a uma visão social-democrata, assim, não tem um processo, né, de um ideal revolucionário, de interferência, Perceber, sabe? sabe? Ela é poder. Antes da gente falar aqui do final, vamos terminar com uma mensagem de esperança. Você arriscaria 4 nomes aqui, cada um de vocês, para o Brasil, 2 à direita e 2 à esquerda, Nomes De de lideranças. de lideranças. Assim, que você gostaria de ver. Não é uma coisa assim. Eu tenho os meus, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. À direita eu votaria aqui. Eu diria que da Bahia, a Semineto é um cara que eu gosto. Eu gosto da Semineto e gosto do Eduardo Leite, lá do Rio A gente Grande tem do até Sul. que marcar com o Cláudio para ele vir falar de política na Bahia, viu? Porque o Sim, bicho vai dá mais pegar um aí, eu programa acho. inteiro Tá, da política baiana. Como eu estou muito no centro, eu diria Tebet, Simone Tebet da esquerda, para tirar do espectro Bolsonaro-Lula, Sim. para tirar essas coisas. E traria Molon do rede social. eu acho que Cláudio falou uma coisa muito importante, que assim, eu acho que alguém do centro, para conseguir furar, tem que ser alguém que representasse esse novo. E eu não vejo alguém que represente esse novo que tenha. Então, infelizmente, no próximo ano vai ser o mesmo. Vai ser Lula ou o candidato de Bolsonaro que vai ganhar. Não, mas estou Eu- lançando nomes ao ar, assim, para que o Cosmos. Não sei. Eu acho que Simone Você Tebet é um fez uma grande pergunta e nome. eu não sei. Não sei. Não precisa nem ser 4. Se você me perguntar um, eu não sei. Eu não tenho ninguém no Brasil hoje que eu veja assim, com capital político, com carisma, alguém que vá Não, é que eu modificar e quero, ser. é que eu quero. Eu acho que poderia ser um novo olhar, sabe, tirando, apartando essas duas figuras que estão dominando o cenário político desde 2002, é muito tempo, são mais de 20 Não anos. tem, eu não vejo. Você vê? Eu tenho muita dificuldade. Eu vejo o Tebet, eu penso que é uma liderança em muita ascensão, com a serenidade própria do MDB, sabe? Essa figura mais clássica. E esse segundo nome é muito difícil, porque, reparem, não sei se eu fui didático nesse aspecto. A gente precisava de uma repaginada na direita que trouxesse nomes que enxergassem para além do bolsonarismo. Porque, veja, no caso da esquerda, hoje, você consegue ter alguns nomes que eu considero que vai conseguir pensar para além. Olha a figura do João Campos. Ele tem uma tática eleitoral lá em Pernambuco de se tornar governador com o apoio de Lula. Mas ele consegue gravitar, ele consegue sentar na mesa e olhar esse horizonte. Olha a figura da Tabata, por exemplo, né? Também consegue. Então você tem partidos com figuras que conseguem sentar na mesa, né? Mas talvez, se eu tivesse que forçar um pouquinho aqui, analiticamente, no campo da direita, eu incluiria Kassab. Eu penso que Kassab é uma liderança que pode ter lá seus defeitos, mas uma das grandes qualidades é o olho no olho dele falar francamente o que é que ele quer, seja negociando à direita ou à esquerda. Eu vejo que ele tem essa capacidade e, obviamente, que ele consegue talvez ali dosar melhor até onde ele vai com o Eu bolsonarismo. acho que ele talvez fosse um grande ministro de Casa Civil. Muito. Mas talvez o melhor de todos que a Talvez. gente tiver, mas eu não vejo ele como o protagonista de uma chapa. Não sei nem se ele gostaria. Sim. Não sei nem se, porque a impressão que eu tenho é que para Kassab, para PSD, é muito mais importante ele estar ali no fisiologismo, que a minha leitura é de que é o MDB de outros tempos, que sempre estava no governo, né? Que ele está ali, já está circulando com Bolsonaro, né? Aí, de repente, Bolsonaro acontece alguma coisa, ele vai dar uma circulada, como é aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia, o PSD Exato. junto com o PT. Agora, na esquerda, eu acho que a gente tem vários nomes que podem pensar um pouco mais, né? Acho que a figura de Boulos é muito interessante, mas tem que entender quais são as táticas eleitorais que ele vai, né, se colocar. E a gente vai viver no campo da esquerda uma questão de transição forçada, Assim, né? Com Lula, com o pós-Lula. além de Caiado, aquelas figuras, Tarcísio e tal, eu acho que tem Nicolas, muito mais pela capacidade de comunicação dele, porque de fato é diferenciada. Sim. Tenho todas as minhas críticas, mas assim como tenho de Bolsonaro e de Lula, mas do ponto de vista de carismático, de repente ele pode ser um contraponto a Tabata, um contraponto a João Campos.
Porque eu acho que se ele bater de frente com os dois, ele não ganha nada de braçada. Sim. Ele tem um problema a resolver, que é como se desvencilhar do bolsonarismo sem magoar o bolsonarismo. Eu acho que esse é a grande Que é o caso de dificuldade. Assemineto, que eu considero também uma das grandes lideranças, Eu acho né? que ele será um ótimo executivo. Que tem que tomar muito cuidado, né, em separar a política na Bahia da política nacional. É difícil, não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas É. ele pode, né, de fato, a depender do que vai acontecer em 26, né, olhar para frente e entender esse lugar que ele quer com o União Brasil, como essa máquina Vou partidária. fazer uma viagem internacional esses dias, inclusive, mas depois, na volta, quero marcar de Fechado. novo para a gente falar de política baiana aqui com Boa o Cláudio viagem, André, viu? porque foi muito Boa bom. viagem. Muito obrigado, Bom viu? descanso. Muito obrigado, Cláudio. muito obrigado. Foi Valeu, bom foi demais. espetacular, meu amigo. É. Foi ótimo. Obrigado. Passou rápido, mas Aceita o próprio. Boa. aceito. Venha. Isso aí. Conversar tem assunto que não É o falta. Lasquinê. Até o Valeu, próximo gente. episódio. Tchau, tchau. Muito bom.